Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre células. Então, a gente já viu um pouquinho lá na sala de aula e hoje a gente vem retomar. Lembrando que eu tenho dois tipos principais de célula: a célula procariótica e a célula eucariótica. O que vai diferenciar uma da outra? Então, vamos lá. A célula procariótica não possui carioteca, ou seja, ela não tem aquele núcleo definido. Então, o material genético dela fica todo solto no citoplasma. Ela também é uma célula que é menos especializada e ela está em organismos que são unicelulares, ou seja, que tem uma única célula. Ela vai estar presente nas bactérias. Já a célula eucariótica, ela possui a carioteca, que é aquela membrana que vai envolver o núcleo. Então, ela tem núcleo definido. O material genético dela fica naquele núcleo ali. Ela é uma célula mais especializada, apresenta mais organelas e ela vai estar presente em todos os outros seres vivos que não nas bactérias. Dentro da célula eucariótica, eu ainda tenho duas divisões: a célula animal e a célula vegetal. Então, a célula animal está presente em todos os organismos que são animais, né? E a célula vegetal nas plantinhas. O que vai diferenciar uma da outra são algumas estruturas, mas primeiro vamos lá para o que elas têm em comum. Então, elas têm três principais estruturas lá da célula eucariótica, que são a membrana, que ela vai envolver toda a célula e ela vai controlar o que entra dentro da célula e o que sai dela. Tem também o citoplasma, que é um material gelatinoso, é onde vai ficar todas as organelas, e o núcleo, que é onde vai ficar contido o material genético. Algumas organelas são tanto da célula animal quanto da célula vegetal, que são as seguintes, então. A mitocôndria, ela vai pegar todos os nutrientes que eu ingeri através da alimentação e o oxigênio que eu obtive através da minha respiração e vai fazer a respiração celular, obtendo assim a energia para a célula. Aí eu vou ter os ribossomos, eles vão fabricar proteínas e enzimas. Alguns ribossomos ficam soltos no citoplasma e outros ficam aderidos ao retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é aquela organela que fica bem logo depois do núcleo. Então, eu tenho assim a parte lisa e rugosa. A parte lisa é aquela mais próxima ao núcleo e a parte rugosa é uma parte onde eu tenho ribossomos aderidos a ela. Então, o ribossomo fabrica proteína e enzima e o retículo endoplasmático distribui essas substâncias para toda a célula. Ainda tem o complexo de Golgi, que ele vai produzir, armazenar e distribuir substâncias para a célula. E os lisossomos que irão fazer a digestão celular. Aí no núcleo eu tenho uma carioteca, como eu já falei, que é aquela membrana que vai envolver o núcleo, e bem dentro do núcleo eu tenho entre a carioteca e o nucleolo, que é o centro do núcleo, eu tenho uma estrutura chamada de cromatina. É bem nessa cromatina que vai ficar o material genético. Aí então, o que vai diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal? Pois bem, na célula animal eu tenho uma organela que é exclusiva dela, que é o centríolo. A célula vegetal não tem o centríolo, só a célula animal. E o centríolo ele é responsável pela divisão celular. Já na célula vegetal, eu tenho, além da membrana da célula, eu tenho uma estrutura chamada de parede celular, que ela vai ficar depois da membrana. Ela vai servir para proteger essa célula, de perder água, para proteger essa célula, para ela ter uma maior proteção. E eu tenho uma estrutura muito particular, então, das células vegetais, que são chamadas de cloroplastos. Os cloroplastos, eles são muito importantes para a alimentação da planta, do vegetal. Por quê? A plantinha ela não consegue ir até um lugar para se alimentar, ela não consegue ingerir esses alimentos. Então, ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Através de água e luz solar, ela faz a fotossíntese e produz o alimento dela. Responsável por isso é o cloroplasto. Além disso, ele que dá essa cor verde maravilhosa para as plantinhas. E ainda tem uma estrutura chamada de vacúolo, que é uma reserva de água e nutrientes que a célula vegetal tem. Então, essa foi uma breve revisão de tudo aquilo que a gente viu. Espero que vocês tenham gostado.